Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. A gente começa aqui agora, ao vivo no YouTube, o nosso CompoCast. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber, o Diogo Rebel, que é um amigo pessoal, além do compositor que ele é, que eu já vou apresentar. Mas o CompoCast, antes de apresentar o Diogo, o CompoCast é um podcast que, além de estar lá disponível no Spotify, a gente agora quer começar dessa nova forma também, que a entrevista, que o bate-papo seja feito aqui online, a gente possa conversar para as pessoas mandarem as perguntas ao vivo, e aí depois esse podcast aqui, essa conversa, o áudio dessa conversa, vai ficar lá no Spotify, tá bom? No Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, enfim, nos principais serviços de streaming de podcast, você vai encontrar lá o CompoCast. Tem 6 episódios anteriores e esse é o 7º episódio. Então seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Você vai ver que o chat aí está aberto para você falar, para você perguntar, conversar, dizer o que você quiser dizer aí. E eu vou pedir agora então antes do Diogo se apresentar, na verdade eu vou apresentar, o Diogo, ele é assim, gente, é um pouco eu falar do Diogo, porque eu conheço o Diogo desde muito tempo, quando nós éramos ainda garotos, com uns 17, 18 anos, depois eu falo sobre isso também, mas a ficha do Diogo é que ele é um compositor incrível, um super respeitadíssimo compositor, pianista, um arranjador assim, premiadíssimo no Brasil, também no exterior, é regente, maestro. Diogo é professor de harmonia, análise e arranjo lá no IFE, o Instituto Federal Fluminense, no campus Guarulhos, na cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. O Diogo também é coordenador do curso, além de professor dessas disciplinas, ele é o coordenador do curso de licenciatura em música lá no IFE. O Diogo tem algumas premiações que ele vai falar daqui a pouco. O Diogo é mestre em composição pela Unirio. Atualmente o Diogo está cursando o doutorado em composição pela Unirio, também pela Unirio. Claro, o Diogo também é bacharel em composição pelo Conservatório Brasileiro de Música. E a atual pesquisa dele, a atual pesquisa de doutorado dele, busca compreender melhor essa relação entre a música e o teatro. Mais especificamente, conforme ele me disse aqui, a relação entre o compositor e o dramaturgo. Então agora eu queria passar a bola assim, para o Diogo, eu queria que ele se apresentasse. Vamos lá, Diogo. Alô, André, tudo bem? Tudo, cara. Pode falar. Boa noite a todos. Que bacana, cara. Depois de uma apresentação dessa, fica até sem graça, assim, isso tudo que você falou aí. Porque é um prazer estar comigo aqui, A gente, na verdade, está aí se encontrando virtualmente, tentando estreitar essas relações, essa distância, Desde quando, que a gente não se vê, cara, faz muito tempo, A gente se conhece por muitos anos. E agora a gente está voltando a poder se ver assim virtualmente, Pelo menos a gente pode aproveitar esse momento aqui agora. É isso, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, até porque assim, participar de um movimento como esse, porque o Matão, o CompoCast, na verdade, assim, muito bacana, muito corajoso você fazer isso, Sobretudo uma ferramenta, um mecanismo, que fala de composição, teoria da música, quer dizer, você já teve convidados aí, fora de série, pessoas super importantes no cenário da música de concerto, não só aqui no Brasil, mas internacional também. Então, assim, eu fico muito feliz, cara, e me sinto, assim, um pouco até com medo, assim, do que vem por aí, porque... Que isso, cara? Obrigado, agradeço mesmo pelo convite. Bom, Diogo, fala um pouquinho pra gente, cara, das suas experiências enquanto compositor e enquanto arranjador, assim, no sentido das premiações, por onde você já passou, os grupos que você já regeu, que você já atuou como arranjador, não só como maestro e regente, mas também como arranjador. Aqui, fora do Brasil, o prêmio
lá do Banco do Brasil, do CCBB. Conta pra gente um pouco dessa história, por favor. Conto. Engraçado falar disso, né? É engraçado que até hoje eu fiz a graduação em composição, o mestrado em composição e o doutorado agora também, né, na área de composição. Mas engraçado, eu não consigo me ver como um compositor. Eu falo sempre isso, você me critica e outros amigos me criticam por isso também. Porque eu gosto muito do arranjo, assim, do papel do arranjador dentro, né, da intervenção de um arranjador numa obra, é algo do tipo. Agora, as ferramentas todas, na graduação, no mestrado, no meu processo, né, enquanto compositor também, essas ferramentas, esse material, a forma como eu observo as coisas, como ouço as coisas, como tento manipular esses elementos, isso tudo me ajuda muito no trabalho de arranjador. E quando eu falo que eu sou mais arranjador hoje do que compositor, eu acho que é por opção, é uma escolha de trabalho, assim, sabe? Eu componho música instrumental, componho música vocal também. E engraçado, eu componho mais música instrumental, né? Mais músicas voltadas para a estética da música contemporânea, né? No universo mais instrumental. Mas enquanto arranjador e a minha prática musical, né, de performance mesmo, não tocando, regindo, é trabalhando com grupos vocais, escrevendo arranjos vocais, né, arranjos muito espalhados, né, pelo Brasil e fora do Brasil, como você falou também. Né? Então isso é muito bacana, assim, isso me dá um prazer muito grande. Não que a composição seja algo menor para mim, mas eu acho que o fluxo de trabalho, a minha rotina de trabalho e as demandas, assim, enquanto produtor, né, o que eu produzo de arte, está muito mais relacionada ao arranjo, que é uma coautoria muitas vezes, né, assim, o papel do arranjador é muito forte dentro de uma obra, assim, muitas vezes ele acaba transformando tanto aquilo que ele se apropria daquilo e passa a ser autor daquele novo objeto que é criado ali, daquele produto novo que se fez, né? O que mais, André? Posso ir falando assim? Você pode ir falando, cara, pode ir falando. Porque assim, você falou sobre prêmios e tal, é engraçado. Esse prêmio foi em 2011, eu acho, que você citou aí do CCBB, né? O Centro Cultural Banco do Brasil. Foi bacana, foi o festival Brasil Vocal, CCBB. É um concurso para arranjadores vocais, né? Assim, nacional, né? Isso é muito bacana. E eu fiquei pelo lugar, foi muito legal, porque assim, arranjos belíssimos, interpretados assim, por uma turma também da pesada, né? O maestro André Protásio foi encarregado aí de arregimentar cantores para executar esses arranjos, todos os arranjos inéditos, edital, né? Aquela história toda, né? Tinha que seguir uma série de questões. E eu lembro que quando eu fui receber o prêmio, assim, lá no CCBB, eu até falei no microfone, poxa, não sei o que falar, eu nunca ganho nada, nunca ganhei prêmio nenhum. Então, só que depois disso, muitas coisas aconteceram, né? E aí você, é uma vitrine, assim, muito bacana isso. Você ser exposto, assim, diante de pessoas que não conheciam antes, né? Não me conheciam antes, e pessoas que eu conhecia, isso que é muito barato também, né? Pessoas que eu sei quem é fulano, Beltrano, e aí você passa a ter uma relação, né, de amizade com essas pessoas depois, e começa a compor músicas por encomenda, né? A música vocal, sobretudo música vocal, arranjos vocais, arranjos que vão para o disco, tal, arranjos que vão para o outro disco, arranjos que vão para uma performance, assim, estamos gravando aí um DVD, e aí precisamos de um arranjo assim, assado, de uma música de tal compositor. Né? Tem vários arranjadores trabalhando juntos, você quer ser incorporado a esse grupo e tal, vamos lá, então é muito bacana, né? E logo depois desse prêmio CCBB também, aí rolou uma coisa muito legal, que foi o festival na Suécia, né? The Real A Cappella Festival, que é um festival de música a capela, que foi dirigido, né, promovido, idealizado, conduzido aí pelo grupo The Real Group, né, que é um quinteto vocal sueco, que é super assim, né, de música vocal a capela, né, ao lado do Swingle Singers, Rajaton, que é um grupo da Finlândia, né, e vários outros grupos assim que participaram desse festival. E aí teve um concurso de arranjo para lá também, né? Assim, você podia se inscrever como cantor de grupos vocais. Nessa época eu tinha um quarteto vocal começando, né, assim, a acontecer, mas tinha um concurso para arranjadores também, né? Seriam selecionados 10 arranjadores do mundo todo.
assim, a gente mandou, todo mundo, né, tinha um edital, a gente mandava as obras, e aí, cara, eu fui aceito, assim, foi, sabe, bolsa, assim, foi muito bacana, porque aí na minha turma tinha um cara do Japão, um cara da Dinamarca, um norte-americano, um cara né, da Austrália, assim, de tudo que é lugar, né, os 10 aí compondo esse... Uau, Foi muito bacana, que muito legal. bacana, Eles já estavam no Diogo. meu lá, e trocamos muitas partituras, muito Cara, bacana, que legal. incrível, cara, que história. A gente vai voltar um pouco na sua história, Diogo, para contar um pouquinho. Todo compositor que eu entrevisto aqui, eu sempre conto um pouco, sempre pergunto um pouco da história. Mas antes de falar disso, tá bom? Dos grupos, a gente vai pontuar os grupos pelos quais você passou dirigindo, e aí a sua história musical. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, abrindo aqui, que eu faço para todos os entrevistados, tá? Pergunta difícil, tá? É uma pergunta aberta, não tem resposta essa pergunta. E eu investigo muito essa pergunta, na verdade, porque é uma pergunta que não tem resposta, que o importante é só perguntar, né? Mas na sua opinião, Diogo, o que é composição? E quais são as suas maiores referências? Caramba! A gente podia ter ensaiado antes isso, André. Não, brincadeira. Composição, cara, criação, né? Criação, assim, eu acho que, claro que etimologicamente, né, a palavra compor, né, pôr Uhum, junto, né, organizar as coisas, tá vendo? Olha o arranjo aí ligado, uhum. você organizar, né, elementos e tal. Mas a composição, como a gente vê, né, hoje assim, eu acho que para mim, aí na minha opinião, tem uma relação direta, né, com a criação, com a poiesis, né, a essência da criação, a essência do que se é pensado e que se transforma depois, né? Porque quando você compõe algo e quando você coloca isso para o mundo, você tem elementos que recebem de formas diferentes, né? Pessoas que vão ouvir e vão receber de formas diferentes. Então, esse objeto, que é a sua obra de arte, né? Quando você compõe uma música, por exemplo, ele é transformado. Ele, na verdade, não é algo engessado, não é algo, como você usou a expressão, né? É uma pergunta aberta, e também assim, você acaba colocando no mundo também uma obra aberta, porque as pessoas recebem aquilo de formas diferentes. Por mais que não possam, talvez, interferir nesse elemento, nesse objeto, mas a maneira como se recebe, a maneira como se percebe isso é diferente. Aí quando você, por exemplo, imagina uma música popular, né, para pensar em algo talvez um pouco mais simples assim do cotidiano, no que diz respeito à reprodução da sua música. Se eu componho algo, uma música popular, e aí alguém ouve, alguém reproduz aquilo, vai tocar de outra forma, vai gravar de outra forma, né? Vai mexer no arranjo, vai mexer na harmonia, vai mexer às vezes até na melodia, né? E assim, já é uma transformação, é algo que você compõe, que você joga para o mundo, mas que depois já não é mais seu. Clichê, né? Falar isso é um pouco clichê, mas é um pouco por aí, assim, sabe? Eu acho que eu penso muito nesse sentido, assim. Entendi. Compus, pronto, coloquei no mundo, aí não serve mais, assim, quer dizer, para mim, aquela coisa, eu não ouço mais, não me debruço mais sobre, pronto, já agora está no mundo aí. Entendi. E quais seriam. Tá me ouvindo aí, Diogo? Tô vendo. E quais seriam, assim, as suas maiores referências, cara? Cara, bacana isso, né? É legal, a gente pode até dividir, assim, né? Referências na música do universo da música erudita e no universo de música popular. Se é que existe, né, essa separação, se é que isso... Mas a gente pode pensar a música de concerto, né? E a música chamada popular. Bom, na música de concerto, eu sempre falo de Bach. Bach, vocês falam, poxa, mas o cara trabalha com música contemporânea e tal. Mas Bach sempre referência, né? Johann Sebastian Bach, compositor alemão, né? Todo mundo conhece Bach, não vou ficar falando sobre ele aqui, mas é uma pessoa assim, é uma referência enquanto compositor, enquanto criador, falando de novo sobre essa questão da criação, né? Independente da qualidade da música no sentido de assim, não na qualidade, independente do gosto musical. Eu gosto dessa suíte ou eu gosto da... Não, independente disso, isso sempre me toca muito. E aí os alemães vêm seguindo, né? Porque assim, Beethoven também sempre me toca muito. Schoenberg, Berg me toca muito. Stockhausen
me toca muito também. Então, assim, eu acho que essas referências ligadas a compositores alemães, engraçado isso, porque sabe que eu nunca pensei nisso agora? Estou falando aqui, mas pois é, eu gosto muito de Stockhausen, assim, gosto muito, né, de Alban Berg, eu gosto às vezes mais de algumas coisas do Berg do que do próprio Schoenberg, né, que foi professor do Berg e do Webern também. Mas assim, eu acho que é um pouco por aí. Gosto muito de George Ligeti também, um compositor que ouço muito e sempre me chama muita atenção muitas coisas, né. Na música popular, assim, cara, eu até fico meio triste de não estar acompanhando o que está acontecendo muito atualmente, assim. Eu fico muito com o Chico Buarque, com o Edu Lobo, né? O próprio Tom Jobim também. E aí talvez o mais recente, assim, para mim é o Ginga, que nem é tão recente ainda, nem é tão recente assim, né? Já tem aí gente muito mais nova fazendo muita coisa boa, né? O Thiago Amude, compositores assim, de música popular mais atuais, que estão aí fazendo muita coisa interessante, né? O Renato Frazão, enquanto letrista, né? Eu acho isso, mas em termos de músico, dessa estética de criação que me deixa assim realmente é o Ginga. Eu acho que o Ginga é o cara assim. Poxa, bacana. Não, cara, que isso, bacana demais, bacana. Diogo, eu queria que você falasse agora assim um pouquinho da sua história na sua formação musical. Queria que você contasse pra gente como que você começou e quais foram os passos que você deu de uma forma talvez um pouco mais resumida, porque sua trajetória eu sei que é muito extensa. Como você começou e como você chegou até onde você está agora, né? Quais foram os passos, como é que foi a sua trajetória. Daí você pode também pontuar alguns grupos, né, que você dirigiu ou você fez parte cantando ou arranjando. Eu comecei a estudar música muito novo, né? Também, quer dizer, não muito novo, talvez para o Brasil muito novo, né? Assim, com 8 para 9 anos. E assim, acho que saindo do colégio já, né? Depois do ensino médio, na época não era ensino médio, né? Era segundo grau. Eu acho que assim, meus pais nunca se opuseram quando eu me coloquei como assim alguém que almejava estudar música e profissionalmente viver dela, né? Meus pais são médicos, mas eu sou músico, meu irmão também é músico e a gente nunca teve assim nenhuma porta fechada nesse sentido, pelo contrário, né? Sempre muito estimulado dos dois. Deixa eu lembrar aqui, eu estudei no conservatório, assim, piano no conservatório, apesar de não tocar mais piano, né, como gostaria hoje em dia. Você é pianista fera, né, André? Você é um cara de piano, assim, não conheço, cara. Não, cara. E assim, mas eu estudei no conservatório, mas a primeira instituição, assim, talvez, com a qual eu tenha me identificado como estudante de música, tenha sido a Escola de Música Vila Lobos. É engraçado, eu acho que é muito, tá vendo, contra essa coisa do arranjo, né? Foi um curso de arranjo na Escola de Música Vila Lobos. Eu tinha o Pauxi, né, como meu professor, assim, Pauxi Gentil Nunes, que, poxa, foi seu orientador do mestrado, não foi? Inclusive na UFRJ? Foi meu orientador. Pauxi, cara, genial, Pauxi. E assim, dando aula de arranjo, olha como é que abre a cabeça, né? Quando um compositor que trabalha dando aula de arranjo em algum momento ou outro, como é que... Nossa, assim, devo muito ao Pauxi, acho que ele nem sabe disso, assim. E assim, depois da Escola Vila Lobos, fui para o seminário, né, o Seminário Batista, para estudar. Queria trabalhar com regência coral, né? Assim, então tinha essa história também, o seminário, os coros, né, música sacra, tem essa relação fortíssima com a música vocal, assim. E aí, quer dizer, eu concluí a Escola de Música de Vila Lobos como técnico em arranjo na época, não lembro nem que ano foi isso. Depois do seminário eu não concluí o seminário e fui para o conservatório, né, Conservatório Brasileiro de Música, aí lá no Rio, já morando no Rio e tal, para estudar composição. Muito por sua culpa também, né? Porque eu queria fazer licenciatura. Não, licenciatura, porque eu vou morrer de fome. O compositor morre de fome, cara. O que eu vou fazer? Fazer licenciatura, que pelo menos faço concurso do professor, né? Sensacional, cara. Eu lembro disso. Composição, cara. Você é compositor, cara. Você é criador. Você, cara, não vai fazer licenciatura, não sei o quê. E eu fiquei pensando, pensei, tudo bem. Fui fazer composição. E me apaixonei, claro, esse universo que se abriu também, né, da música contemporânea. Na época, o conservatório passava por uma fase muito interessante de mudança, né, de concepção. Professores ali que hoje estão até na Unirio, né, Marcelo Carneiro, Brian Holmes, também que é
compositor. O Luiz Carlos Tcheco, também, que é uma referência no Brasil, assim, gosto muito das coisas do Tcheco, né? Até justamente por trabalhar essa questão de cena, né? De música como imagem também, que é foco também da minha pesquisa no doutorado. E aí fui fazer um mestrado, né, André? Fui fazer um mestrado na Unirio, né, com a Carol Gubernikoff, queridíssima. Depois fui fazer a licenciatura, depois do mestrado. É porque essa coisa a parte acadêmica é super importante, né? A licenciatura é muito importante. E, assim, a necessidade, porque eu já dava aula na Cândido Mendes. Enquanto mestrando, eu já dava aula no curso de licenciatura em música da Cândido Mendes, Nova Friburgo, na época. E aí era exigido, né, um curso de licenciatura também. Quer dizer, eu estou dando aula na licenciatura e só tinha o bacharelado, eu estava fazendo mestrado, então fiz a licenciatura em música também para poder ter essa parte pedagógica acontecendo. E agora estou no doutorado, né, começando agora, depois de muito relutar, depois de ter assumido a coordenação do curso de música do IFE, que aí me deixou muito assim, faço ou não faço doutorado, vou ter tempo, não vou ter tempo. Mas estou lá na Unirio com o Marcos Lucas também, que é super compositor, da pesada e tá muito legal, bacana. O Marcos Lucas foi meu professor de composição, né? Na época em que eu estudei lá também. Grande, a Carol também, né? A Carol, né? Assim, sensacional. Diogo, eu queria perguntar a você agora, assim, a respeito do seu processo composicional. Eu queria que você falasse assim, primeiro, eu vou dividir essa pergunta em duas partes, tá? Queria primeiro perguntar sobre o processo composicional de uma maneira geral. Como é o seu processo, né? Tem gente que compõe a partir de práticas mais de improviso, tem pessoas que usam planejamento, eu uso planejamento composicional, tem gente que é super o processo é super arquitetônico, né, fechado, e essa seria a primeira parte da pergunta, tá? Depois eu gostaria que você que você respondesse qual que é, assim, se esse processo ele é diferente para a sua prática de arranjo, né? O que é diferente para você compor e arranjar, tanto no âmbito instrumental quanto no âmbito da música vocal. Então, assim, talvez para não ficar tão complicado assim, a pergunta, eu vou dividir ela em duas partes. Então, primeiro é só isso. Como você explica para a gente o seu processo criativo, o seu processo de composição? Bacana, André. E que é diferente o processo de composição, de fato, depois eu vou falar sobre isso, né? Quando eu estou compondo e quando eu estou arranjando, isso é bastante diferente. Mas o processo, assim, eu normalmente, eu sento ao piano para experimentar coisas. Você sabe que, assim, eu já compus muito, né? De forma muito, como é que eu posso dizer? Muito sistemática mesmo, sabe? De organizar uma série específica que me agrade e aí desenvolver aquilo, enfim, uma coisa no papel, uma coisa sem botar a mão no instrumento, né? A gente sabe disso, a gente compõe muito assim, né? E assim, ouvindo as coisas, tentando ouvir as coisas, tentando entender como as coisas vão acontecer, mas um desenvolvimento um pouco mais intelectualizado, se é que se pode dizer dessa forma, mas sistemático, nesse sentido mesmo. Mas não é... Eu já fiz coisas assim, faço eventualmente também, mas o processo natural, assim, o meu processo natural, ele parte da improvisação, ele parte de sentar ao piano, experimentar sons, experimentar movimentos, experimentar motivos, gestos, sabe? Às vezes até ao violão também, porque eu gosto muito de estar com o violão à mão e buscar sonoridades. Não estou falando de acordes, não, na verdade, esse primeiro momento de composição, estou fora até dessas algemas, né, que são aí as progressões de acordes, né, que a gente está tão acostumado a tocar e a fazer dessa forma, a mão até vai naturalmente, vai quase que... E aí eu fugindo disso, quer dizer, buscando sonoridade, muito mais o som pelo som do que pela lógica ou do que por uma questão realmente, né, que se possa compreender ou explicar no primeiro momento. É daí que eu começo a
a desenvolver. Mas eu largo rápido isso. Eu acho que eu fico assim, eu fico pouco tempo com a mão no instrumento, e depois que eu tenho aquilo, aquela ideia, ou aquele elemento, aquele motivo, aquela célula, eu largo e vou para o papel. E aí eu fico, que não é nem tão papel mais, hoje em dia é o software, né? É verdade. Entendi, Diogo, entendi. Bacana demais. Antes não sei se você vai falar da outra pergunta, mas só para completar essa história, eu componho muito também, cara, de acordo com a demanda, né? A palavra que está na moda, assim. As pessoas me pedem muitas coisas, né? Me encomendam muitas coisas. Então, assim, eu componho melhor assim, sabia? Eu acho que eu não sou aquele compositor assim que de repente sente aquela necessidade de compor, sabe? Aquele trabalho. Composição é um trabalho diário, né? Na verdade, eu acho que é um trabalho. Você precisa estar todo dia ali, né? Pensando nisso. Quando eu sou assim contratado para compor algo, ou mesmo para escrever algum arranjo, alguma coisa, eu funciono melhor, porque eu tenho essa adrenalina, assim, eu preciso compor até tal dia, eu preciso mandar essa obra até tal dia, não sei para onde, né? Eu quero ouvir isso acontecer. Ou então, quando é algo que eu estou compondo para o teatro, por exemplo, eu preciso compor hoje, porque amanhã tem ensaio, eu tenho que levar essa peça instrumental para ver se vai funcionar naquela cena. Então, tem muito, assim, dessa correria. Eu gosto dessa correria, assim, como compositor, sabe? Eu acho que essa questão que você levantou, assim, é incrível, Diogo, porque... de fato, né, eu creio que existe uma questão que é assim, na prática mesmo, que é assim, olha, eu componho dessa maneira. Então, assim, existe, né, o compositor, essa ideia do compositor que senta ao piano e tem uma liberdade de composição no sentido da demanda. Mas é que na prática, né, Diogo, na prática, a gente meio que, sei lá, se apodera das ferramentas que a gente cria ou que nos foram ensinadas para aplicar assim, uma composição que é mais voltada para a demanda. Né? Por exemplo, né, eu preciso participar de um concerto, foi me encomendado uma obra para um concerto, então eu vou compor para aquilo, né, aí, às vezes tem pouco tempo, eu vou compor porque tem um concurso de composição. Então, foi muito legal o que você falou, porque são momentos muito distintos assim da prática composicional. Por exemplo, isso é muito mais claro, por exemplo, na questão das práticas interpretativas, né, do pessoal que toca os instrumentos, que a pessoa senta lá e estuda todo dia, né, está todo dia praticando. É um pouco difícil para o compositor, justamente talvez por causa do mercado, né, que a demanda do mercado não é tão assim, não é tão igual como é a demanda para quem toca, né? Mas enfim, eu acho que o que você colocou é super importante, dividir essa questão assim do meu pensamento talvez assim mais filosófico, ou daquela coisa assim que eu persigo, aquela prática que eu persigo enquanto compositor, e aquela que eu pratico mesmo porque ela está servindo a uma demanda, e a vida parece que anda mais na linha da prática, né? Eu acho que é um grande sonho assim, a gente poder ser um compositor que eu vou acordar, eu tenho agora uma xícara de café, aí eu vou compor de 8 a meio-dia, de segunda a sexta. Isso aí seria incrível, né, Diogo? Imagina! Caramba, só que existe isso. Cara. Mas assim, ó, a pergunta aí, continuando aqui, Diogo, isso foi uma curiosidade assim, muito grande minha também. Eu não estou dizendo isso porque você é meu amigo pessoal, não. Mas eu não conheço um arranjador com tamanha qualidade num trabalho como os seus arranjos. Os seus arranjos são impressionantes e são assim, incríveis desde muito tempo. Eu lembro que cantei olhei um arranjo seu da música da Garota de Ipanema, um arranjo mais antigo. Não sei se você lembra desse arranjo. E um outro arranjo é da música Eu Te Amo, do Chico, né? Que você fez isso lá em 2009, 2008, não sei, 2007. Garota de Ipanema é de 2004, porque foi para a Suíça, encomenda para cantar o Brasil, não sei o que, no festival. E aí, mas pode falar, desculpa, te cortei. Não, pois e assim, eu fiquei assim, fico ainda, né? Muito intrigado
como você pensa o arranjo ou a composição para vocal, para música vocal, assim. Eu não estou dizendo só para um solo, ou quarteto, ou quinteto. Me parece que é uma construção completamente diferente, da qual você tem assim um domínio assim muito grande mesmo, né? Um brilhantismo nos seus arranjos, nas suas composições, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alguns deles aqui. Então, seguindo essa linha dessa pergunta, eu gostaria de te perguntar assim, o que você vê diferença nessa prática composicional que envolve ou é direcionada para a música vocal da música instrumental? Poxa, André, primeiro obrigado pelas palavras, fiquei feliz, cara, que isso. Eu gosto muito de escrever para vozes, né? Acho que isso deixa muito feliz, acho que talvez isso reflita nos arranjos mesmo, né? No resultado disso. E assim, escrever para vozes foi, na verdade, um desafio muito grande, assim, que eu só me dispus a encarar depois que comecei a cantar em coro, e que foi tarde, né? Eu comecei a cantar em coro na época do seminário, 2001, 2002, né? Encarando o Requiem, né? De John Rutter. E assim, eu comecei com o Eduardo Lakshevich, né? Regendo, um barato, um coro enorme e tal. Foi muito legal. E assim, sabe que uma coisa que comecei a fazer foi uma prática que se tornou muito natural. Eu não pensei sobre isso, mas eu cheguei a essa conclusão alguns anos atrás. Uma prática muito comum era analisar tudo que estava acontecendo na partitura. Porque, assim, diferente de um universo de música instrumental, onde você dá a parte do clarinete para o clarinetista, a parte do fagote para o fagotista, do trombone para o trombonista. O cantor de coro, ele tem a grade de tudo que está acontecendo com o coro, né? Coro e orquestra. O cantor de coro tem a parte coral, né? Ele não sabe o que está acontecendo na orquestra, mas ele tem as vozes ali do soprano, contralto, tenor, baixo, quando tem barítono, quando tem mezzo-soprano e tal. Então, isso tudo me estimulou muito a me debruçar sobre aquela partitura e tentar analisar o que estava acontecendo em termos de contraponto, em termos de harmonia, em termos de dissonâncias possíveis que se resolviam, dissonâncias que não se resolviam, intervalos que geravam determinada sonoridade. Eu sempre ensaiei em coro, ou ensaiei com coro, enquanto cantor de coro, sempre ensaiei com a cara no papel, assim, sabe? Porque enquanto se estava, sei lá, o regente está passando a voz do contralto e do soprano, fazendo dueto de naipes femininos, eu estou acompanhando, entendendo o que está acontecendo. Quer dizer, hoje em dia isso é muito natural para mim, até porque hoje em dia eu trabalho com uma regente também de coro, então isso é uma prática comum. Mas você pensa isso, né, na época, assim, começando a fazer música, né, sei lá, com 17, 18 anos, isso para mim foi um universo, sabe, que até então eu tinha só essa vivência com a música instrumental. Então, assim, eu estou com a minha parte lá de piano e violino está tocando. Eu não tinha o que estava acontecendo, essa percepção do que estava acontecendo no sentido teórico. Eu ouvia, mas eu não entendia muito porque eu não estava lendo o texto para mim. E eu acho que a parte vocal foi muito assim, de poder... E aí começar a ouvir o que estava lendo, né? Foi um aprendizado muito grande. Aí comecei a cantar em outros coros, comecei a poder escrever para esses coros, né? O coral Canto Musarte, inclusive lá de Nova Friburgo, o Jofre Evandro, um cara muito legal que, assim, abriu as portas. Jogo, escreva, assim, a gente está aqui para... Né? Você pode... Arranjos novos, arranjos inéditos, bem-vindos. Eu nunca tinha escrito arranjo nenhum, né? E aí, quando emplaquei Garota de Ipanema, que foi uma música super clichê também, assim, para representar o Brasil, né? Um coro vai para a Suíça, né, fazer uma temporada, na turnê, na festa da música, né, a Fête de la Musique, lá na Suíça, e aí vamos levar um arranjo, né, inédito, assim, e aí foi me encomendado o arranjo de Garota de Ipanema, e super elogiado lá. Eu tenho, assim, sabe, cartas lá na época de regentes, assim, escrevendo para mim, dizendo que, poxa, que muito feliz com o arranjo, muito bacana, pedindo a partitura, a gente quer fazer, tem uma versão em francês, pra gente poder fazer aqui. Uau, então, assim, que incrível, muito cara. legal, cara. Muito legal. E assim, comecei a trabalhar muito com música a capela por conta disso, né? Porque o Coral Canto Musarte é essencialmente um coro a capela. E aí tinha toda essa história de
de vozes que se bastam, né? Apesar de compor muito para coro e orquestra, coro, banda, coro com grupos. Trabalho muito com musical, né? Depois a gente pode falar sobre isso também. E aí tem muito essa coisa do coro, né? Da parte vocal. Mas é isso, assim, acho que me apaixonei tanto pela história do resultado, né? Vocalmente, como acontece, o corpo sendo o próprio instrumento, né? O instrumentista é o próprio instrumento, né? E poder escrever isso e ver acontecendo é muito bacana. Eu não sei, eu não respondi a pergunta não, né? Não, tudo bem, respondeu sim, claro, com certeza. Diogo, eu queria te perguntar agora, porque lá no início você disse que a sua atual pesquisa de doutorado em relação, na verdade você está investigando a relação da música com a dramaturgia, ou da música com o teatro. Eu lembro de ter conhecido alguns compositores que também vão muito para esse lado, assim. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: por que esse novo elemento inserido, né? Porque eu sei que a questão do teatro tem também uma ligação com o coro, né? Isso está ligado ao coro, né? E tem as produções que você já dirigiu, já arranjou, que daqui a pouco a gente fala. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa relação, né? Porque tem alguns músicos que estão assistindo a gente agora, nesse momento, e talvez não pensem tanto sobre isso. Eu acho que é um campo interessantíssimo, né? Então eu queria que você falasse da sua pesquisa, mas dizendo para a gente, sim, dessa relação entre a música e o teatro. Por que você foi por que você está pesquisando isso agora no doutorado? Quais são as suas referências? Qual é assim o que você objetiva na sua pesquisa? Seria essa a pergunta. Bacana. Eu, assim, há muitos anos que eu já não faço distinção assim, entre música e cena, né? Eu sempre, quando estou compondo, ou quando estou escrevendo algum arranjo, eu estou sempre pensando em como isso vai acontecer no palco. Para mim, por exemplo, gravar algo ou escrever algo para um disco sempre foi algo muito chato, né? Assim, compor algo que vai ser tocado apenas nunca me agradou muito. Assim, eu sempre quis algo, por exemplo, quando as pessoas me contratam me encomendam, né? Um arranjo para um disco, beleza, eu fico feliz, né? Assim, poxa, legal, tem lá um disco tal que tem um arranjo meu, arranjo vocal, por exemplo. Mas quando me encomendam um arranjo que vai com DVD, eu fico muito mais feliz, porque eu acho que a coisa visual, por mais que o público não vá ver isso, por mais que quem estiver dirigindo aquele espetáculo também vai ter ideias diferentes das minhas, eu, enquanto componho, tento visualizar o que vai acontecer, sabe? Eu acho que é muito uma coisa da música para a imagem, sabe? Eu não sei, ainda estou buscando isso assim de uma maneira mais que eu consiga colocar isso de maneira mais clara, assim. Mas eu sempre escrevo atualmente, já de alguns anos, eu sempre escrevo pensando na performance. Eu acho que a coisa do canto coral ofereceu isso para mim assim de maneira muito clara. O coro cênico, né? A primeira experiência que eu tive com o coro cênico me mostrou que eu podia escrever alguma coisa que não era apenas som, mas que era corpo, que era espaço, que era luz, sabe? Que era cenário, que era figurino. Então, assim, para citar um exemplo assim, bacana de um espetáculo muito legal que a gente montou como coro cênico, né? A gente, na época, foi o coro cênico da Cândido Mendes, que foi o Grande Circo Místico, né? Do Edu Lobo e Chico Buarque, que não foi um musical, mas também não foi um show. Ele ficou no limite entre um show e um musical, porque ele era um show, um espetáculo musical, show, com banda, coro, uma banda enorme, inclusive, assim, né? Muitos músicos tocando, e um coro também grande, mas não tinha dramaturgia, não tinha cenas, diálogos acontecendo. O que tinha era uma história, a história do próprio poema do Jorge de Lima, né, que inspirou a obra do Chico e do Edu. O poema era contado pelos cantores do coro, não num diálogo, mas também não era uma espécie de jogral, eram trechos soltos que amarravam o espetáculo, sabe? Então, assim, por isso eu chamei, inclusive, uma amiga, né, Aline Peixoto, que é atriz, né, para fazer a direção cênica, porque eu nunca tinha experimentado isso, né? E a partir disso, dessa primeira
experiência mesmo prática, vivenciando coro cênico, ou seja, escrevi todos os arranjos, tanto instrumentais como vocais, e trabalhando ao lado dessa atriz, amiga, que acabou dirigindo, né, cenicamente esse grupo, que era formado só por músicos, foi muito bacana, foi um desafio, inclusive, para os músicos saírem de trás, né, dos seus instrumentos, saírem da caixinha e poder dar a cara, assim, a tapa no palco. Depois disso foi uma coisa atrás da outra, né, e aí comecei a trabalhar muito com teatro, ainda não em musical, mas com teatro, ou seja, teatro que não é musical, mas um teatro musicado, um teatro onde a música unia cenas, onde a música fortalecia determinada situação cênica que acontecia ali, né? E aí acho que foi uma escada, sabe, assim, até chegar nessa história do doutorado, trabalhando numa pesquisa, né, de música cênica, né, que eu também ainda não sei muito bem se é ópera contemporânea, se é teatro musical, se é música-teatro, sabe, termos diferentes, né, para situações estéticas também diferentes, dentro dessa história, música e cena. Eu ia até te perguntar realmente agora essa questão da ópera contemporânea, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que é assim, o Brian Farner Hall, né, tem aquele Collected Writings, né, que é um livro que tem vários escritos, assim, aí ele fala sobre gesto, figura, ele tem um terceiro elemento que me falha a memória agora, e ele vai falando sobre essas relações. Eu lembro disso porque no mestrado, lá com o Pao Xi, tinha essa ideia do gesto, né, que a gente teve que colocar lá na nossa pesquisa, né, assim, inserir na nossa pesquisa. Mas aí, você dizendo, eu lembro, me vem à memória, assim, me veio assim a ideia, assim, que na verdade, eu queria ver se eu entendi bem, assim. Para você, enquanto compositor, o som gera uma cena, ou seja, uma imagem, o som precede para você uma imagem, ou é uma ideia de uma imagem, uma abstração de uma imagem, ou mesmo uma abstração de uma ideia que precede o resultado sonoro? Porque me parece muito que existe essa relação da imagem funcionando como um acessório para a música, como tem aquele compositor que a gente ouviu lá na época do conservatório, aquele holandês, acho que é Louis Andriessen, né? Não é isso? Andriessen, Andriessen, isso. E aí, assim, tem muitas essas coisas, né? Tem o Daniel Moreira que mora na Alemanha, não o Daniel Moreira da FRJ, que já entrevistei aqui também então não conheço. Conheço o Daniel Moreira da FRJ. Tem o grande Daniel da FRJ. Estou falando do outro Daniel Moreira, que mora, um brasileiro que mora na Alemanha e que compõe muito também com recurso audiovisual. Então daí eu queria lançar essa pergunta, assim, eu não sei se estou me fazendo ser entendido, mas seria essa a pergunta. Para você, então, assim, essa cena ela antecede uma produção de som, ou é o som que antecede uma realização de cena, uma realização de imagem, de gesto? As duas coisas acontecem, André, comigo. Assim, muitas vezes eu componho pensando numa cena que não existe, pensando numa imagem que não existe. Então, realmente, o som precede isso, e muitas vezes, quando estou trabalhando, por exemplo, com teatro, quando apresento esse conjunto de obras, às vezes componho várias pequenas peças para peça de teatro, né? Várias pequenas obras. Quando eu apresento isso para o diretor, para a diretora e tal, eu já proponho questões cênicas também, né? Já proponho movimentos, proponho luz específica, proponho cenário até para isso, sabe? Que determinada situação aconteceria naquele cenário assim, sabe? Então, assim, eu já componho pensando nisso. Muitas vezes isso acontece. Quando eu trabalho, por exemplo, com um espetáculo meu, assim, que eu estou montando um espetáculo, né? Aí é muito mais fácil, porque assim, eu estou compondo, estou escrevendo arranjos, que seja, estou trabalhando nas músicas, já imaginando tudo, assim, né? Assim, é muito bacana isso, porque cada música tem, às vezes, marcas que eu já concebi antes de apresentar isso pro elenco ou pros músicos, que seja. Então, assim, a gente já ensaia pensando isso. Mas quando eu estou dirigindo,
Né? Então, assim, te interrompendo mais, então, tipo assim, o pensamento da imagem, a concepção da imagem faz parte do seu processo composicional, do processo de criação, que não precisa ser composicional musical, mas o processo de criação ele está assim intimamente ligado a essa questão da imagem, é isso? Sim, exatamente. Muitas vezes sim. Legal, e como eu falei, muito indissociável assim, uma coisa da outra, né? Porque eu estou compondo, eu mudo situações musicais quando a ideia imagética muda, quando a ideia né? Quando se transforma em outra coisa para mim também. Agora, quando eu falei que as duas coisas acontecem, é porque também muitas vezes, trabalhando com musical, por exemplo, teatro musical, esse musical mais pop, né? Esse musical que vem dessa herança de Broadway, que o Brasil há alguns anos absorveu isso e produz muito hoje em dia. Trabalhando com musical, as coisas às vezes acontecem ao contrário, sabe? Quando eu preciso compor alguma coisa, alguma música que funcione como uma ligação entre uma cena e outra, ou quando eu preciso compor algo que é uma música de personagem, né? Um leitmotiv específico para aquele personagem e tal. Muitas vezes a coisa já está acontecendo, ou seja, o elenco já está ensaiando, o diretor já sabe o que quer, já tem, sabe, assim, cenógrafo trabalhando naquilo, então a música ela meio que está a serviço daquela cena. Então aí é diferente, né? Porque aí eu estou vendo aquilo e aí compõe, imaginar essa hora aí, determinado personagem cai numa cachoeira e sei lá, é levado pela correnteza, não sei o que. Aí eu componho pensando naquilo que já foi construído pelo diretor, pelo cenógrafo que construiu aquela. Como é que é aquela imagem? É uma cachoeira de noite, é de dia, é uma cachoeira pesada, grande, é uma cachoeira onde um riacho. Então tudo isso influencia depois na obra, né? Sensacional, Diogo. Poxa, legal demais, cara. Eu fico assim, isso é muito bacana, porque eu acho que essa relação que você está propondo, ela é muito da realidade, né? Porque talvez seja uma pergunta a ser feita essa. Será que é possível? Talvez vou criar um problema aqui no nosso campo, vou ser perseguido, vão me jogar na fogueira. Mas será que o Platão estava realmente errado, né? Quer dizer, será que a gente consegue sair do mundo da ideia? Porque ouvir algo que não está no mundo físico é ideia, é abstração, né? E existe um movimento muito contrário à ideia da abstração na arte, porque a arte acaba perdendo o seu valor, porque então tudo é arte, qualquer coisa é arte. E existe, sobretudo no século XX, né, um movimento em direção à concretude do ato em si. Mas me parece que a questão da imagem é como assim, uma predominância platônica sobre o ato de criar, sabe? Uma predominância assim, histórica, platônica, para o desespero de muita gente, mas de que, na verdade, no campo das ideias, você pode dizer, não, mas eu escrevo uma fórmula matemática e componho a partir dela. Eu sei. Mas se a gente colocar o resultado, de maneira nenhuma que eu posso dizer o que é arte, o que não é essa discussão. Eu não sei, me parece que existe uma aproximação da realidade. Não sei, parece que o filho que a gente gera, Diogo, é isso. É mais da gente quando a gente parte daí. Não precisa ser música para cena, música para dramaturgia, não. Pode ser música instrumental, mas a ligação com a imagem, para mim, reproduz um filho com mais DNA meu, assim, sabe? Se eu pudesse dizer isso, do que eu partir de uma coisa da concretude pura, né? Mas aí, Diogo, você quer falar alguma coisa? Eu posso dar sequência? É isso. Pode. É exatamente isso. Muito bacana. Muito legal. Então, cara, eu queria assim, passar para o segundo bloco, porque senão a gente vai ficando até amanhã, cara. Poxa, muito bom estar aqui com você, Diogo. Cara, que legal. Eu quero falar de algumas obras suas. Pessoal, quero dizer para vocês o seguinte, vocês que estão assistindo aqui, né, agora ao vivo, e vocês que estão assistindo depois, quando e onde vocês estiverem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links que o Diogo me passou das obras dele. A gente não vai ter tempo de ouvir tudo, porque é impossível, né? Uma obra é vasta, assim, a produção do Diogo é uma produção vasta.
Mas ele mandou para mim algumas obras e eu queria conversar um pouco sobre algumas obras. Infelizmente, a gente não consegue, nessa experiência do podcast, ouvir a obra, né, ao mesmo tempo ir conversando, mas eu vou deixar um link para você e você pode realizar a escuta, né, dessa obra depois que a gente terminar aqui o podcast. Então eu selecionei 4 obras para a gente falar rapidamente, Diogo, rapidamente não, mas para a gente ir falando, né? A primeira obra é uma obra que se chama Imagens de Outono, e ela foi gravada em 2014, não é isso, Diogo? Lá na Unirio. Isso. Que é para grupo de câmara, uma orquestra de câmara, né? E para cantor, né? Para mezzo-soprano, uma mezzo-soprano, e foi gravado lá na Unirio. Eu queria que você falasse para a gente o processo de composição dessa obra, como foi o processo de composição, se teve alguma coisa peculiar. Essa peça é muito bacana, né? Inclusive, a participação da cantora Laura Lagube, inclusive, que cantou, que é uma cantora de música popular, né? E aí, uma das primeiras experiências dela, assim, com música erudita, com música de concerto, mas tem um trechinho muito, como é que eu posso dizer, assim, muito pequenininho, assim, né? Ela apenas, quase que um momento recitado e depois uns vocalizes, assim, a voz não está presente em todo momento, né? Só lá no finalzinho só, ela, né, vem com esse vocalize. Tem um poema também do Leminski, né, um haikai do Paulo Leminski. Mas acho que o que talvez caracterize essa peça seja a experimentação com os timbres dos instrumentos. Né? É para 2 quintetos, né, um quinteto de cordas e um quinteto de sopros com a voz. Né? Então, violino 1, violino 2, viola, violoncelo, contrabaixo, e aí flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote. E a voz, né, a mezzo-soprano. Então, assim, eu acho que esse jogo, as melodias que não são tão cantáveis, ou seja, tão fáceis de serem identificadas e percebidas ali, não tem um tema que é melodicamente muito claro ali. Essas melodias que acontecem ali são melodias que passam de um instrumento para outro de uma forma a experimentar timbres diferentes gerados por técnicas expandidas, né? Coisas simples, até assim, você que é compositor, é super, já falei, é craque nisso tudo, mas para mim foi uma experiência assim, bacana, experimentar mesmo sonoridades diferentes. E o que foi mais legal é que ela foi tocada, foi gravada por alunos da Unirio, né? Então, assim, isso acho que foi durante o mestrado dessa peça, foi durante o mestrado, e que existia um grupo itinerante que acho que era dirigido pela Lúcia Barrenechea, eu acho. Só que aí, assim, quer dizer, um aluno de regência da pós-graduação, né, de Camilo, regeu a peça, e alunos bacharelandos na época em seus respectivos instrumentos executaram. Então foi muito legal, foi uma experiência assim, acadêmica até, para todo mundo, as experiências de buscar sonoridades diferentes, e aí, por exemplo, multifônicos, e aí a oboísta nunca tinha feito multifônico antes, e aí como é que a gente experimenta isso? E aí ela vai e pergunta para o Juste, como é que é? E aí a gente vai buscando sonoridades diferentes, assim, clarinete também tem trechos assim, diferentes do que é tradicional, trompa, enfim, situações assim. Então essa peça foi muito pensando nessa questão timbrística, né, assim, na questão da cor, né? Tem uma intertextualidade ali, tem uma peça de Bach, né, falei da influência, tem uma peça de Bach, não, de Bach, Vivaldi, né, outro compositor barroco aí, italiano agora, um trecho do Outono, obviamente, do Vivaldi, né? Um trecho do Outono que está ali no meio, assim, também nesse jogo de passando a bola, um instrumento para outro, né? Com uma harmonia diferente, obviamente, também do que é a obra original, né? Faz parte das 4 estações, né? O Outono. E aí um trechinho do Outono nesse jogo também, numa espécie de borrão, assim, sabe? Como se tivesse esse outono borrado, assim, por trás de um vidro, assim. Ao ouvir a obra, eu percebi assim, um trabalho, um cuidado muito textural, assim, como você falou, talvez seria o que você disse aí sobre o timbre, né?
Eu percebia muitas passagens, eu acho que é isso aqui, ó, muitas transformações texturais, como se o pensamento textural ele estivesse assim ligando a música, tipo costurando, né, as transformações as transformações texturais estivessem ali costurando a obra. Achei lindíssima a obra e foi muito bem interpretada também. Achei a interpretação assim muito bem colocado, tudo muito bem equilibrado. Faz sentido essa questão da textura para você nessa peça? Sim, com certeza. É uma palavra que faltou dizer mesmo aqui. Você matou realmente essa questão textural, né? Que é justamente essa. O que acontece? Não dá para explicar timbre. Eu sempre faço assim quando eu vou explicar timbre. Timbre aqui. É difícil mesmo. É justamente, né? Esse amálgama, essa mistura, essas cores diferentes, né? Sim. E a textura tem relação direta aí com essa mistura. Diogo, a segunda peça que eu queria te perguntar é muito diferente, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, é uma peça completamente diferente dessa e das outras duas que virão, e ela se chama Lapotonia, e é uma peça eletroacústica, para piano e sax alto. É uma peça completamente instrumental. Tem outras peças que são instrumentais do Diogo, né, que estão disponíveis, mas eu escolhi essa porque eu achei que ela assim, difere muito, né? Ela é bem contrastante, né? Então, eu gostaria de perguntar para você assim, por que uma peça, qual foi o processo de composição, né, dessa peça? Por que eletroacústica? Porque você também tem essa uma tendência sua a música eletroacústica? Não é não, André. Eu até gosto muito, né, assim, de música eletroacústica. Eu confesso que assim, na minha primeira experiência com música eletroacústica em concerto, né, ainda assisti a um concerto de música eletroacústica, foi super engraçado, né, porque você está assistindo caixas de som, né, você fica na plateia assim, e aí aquela ambiência quadrafônica, octafônica acontecendo, não tem ninguém no palco tocando, a música acusmática mesmo. Mas assim, me interessou, isso tem muitos anos já, né, me interessou muito assim a possibilidade de compor algo assim, né, buscando esse tipo de resultado sonoro. E essa peça é de 2010, André, não lembro agora, não vou lembrar agora, a gente procura lá. Já tem algum tempo também, 2012, não lembro agora. E é uma peça para sax, como você falou, sax alto e piano, onde, na verdade, foram recolhidos fragmentos, né, de sonoridade do saxofone, nada de belas melodias acontecendo, mas simplesmente sonoridades possíveis, desde de key-click, né, batendo nas chaves do instrumento, a som de soprando na boquilha sem o corpo do instrumento, enfim, efeitos sonoros ali gerados pelo saxofone. Da mesma forma o piano, né, batucando as cordas do piano, puxando corda, passando régua, coisas que na verdade não são novidade assim para ninguém. Essas experiências com os instrumentos. O que foi legal para mim assim foi, na verdade, depois de recolhido todo esse material, esses fragmentos sonoros, a manipulação deles dentro de um software de manipulação do som mesmo, né? De gravação, que na verdade colocando filtros diferentes, efeitos diferentes, né? E acabei gerando aquilo, né? Que todo mundo quando escuta sempre diz que, caramba, eu imagino uma cena de terror, assim, tem sempre uma relação imagética, né? É aquele negócio, né? Esse aí. E por que esse nome, Joe? Lapotonia? Eu adoro neologismos nos títulos das composições. Por que esse nome? Não tem graça nenhuma, cara. Se eu soubesse que você ia perguntar isso, não pergunta isso não, porque é feio. A resposta poderia ser algo filosófico. Não, cara. Não é. Lapotonia é a mistura de letras das palavras piano e alto. Sax alto, piano. Alto, que piano. Sensacional, cara. Incrível, cara. Poxa, isso é incrível, cara. Poxa, legal. Podia rolar lá, Lapotonia 1, 2, 3, 4, né? Uma suíte, de repente, quem sabe, seria bacana. Legal. Diogo, as outras peças que eu separei aqui
na verdade são duas peças, eu vou fazer vou encará-las como uma, mas são duas peças, porque elas estão dentro de um disco, né? E esse disco tá lá no Spotify, pessoal. O link vai estar aqui, tá bom? São duas gravações de dois arranjos do Diogo. A gente tem uma pergunta daqui a pouco no final, Diogo, a gente vai abrir para as perguntas das pessoas, daqui a pouquinho eu vou fazer a você, antes de chegar lá. Eu gostaria de perguntar você assim, que agora a gente está dentro de outra estética, né, da música coral. E aí você fez a Bela e a Fera, e a outra música que você fez foi o Frevo Diabo, né, do Edu Lobo. E eu tenho uma pergunta específica sobre o Frevo Diabo, porque eu escutei os arranjos, eles são maravilhosos, assim, realmente são de um bom, sabe, de uma boa escrita, de uma fluência, de uma coisa assim, são muito bonitos os arranjos. E eu gostaria de perguntar assim sobre o Frevo Diabo, porque é uma melodia um pouco difícil de ser cantada, né, me parece. Então eu queria que você falasse dos processos agora de construção desses arranjos, e sobretudo na música no Frevo Diabo. Como que foi esse processo? Como é que foi também o contato com esse grupo que gravou, né, que está disponível no Spotify? Legal, André. São dois arranjos separados por um intervalo assim bacana de tempo, porque não muito grande, mas a Bela e a Fera, que não tem nada a ver com a Bela e a Fera. Sim. A Bela e a Fera do Edu, na verdade são duas músicas do Edu Lobo e do Chico Buarque, né? Aliás, perdão, a Bela e a Fera do Edu Lobo e do Chico Buarque, o Frevo Diabo é do Edu. E a letra, caramba, não sei se a letra também é do Edu, ou se é do Cacaso, agora não me lembro. Mas enfim, são duas músicas do Edu que na verdade foram gravadas pelo grupo Zanzibar, né? Pelo mesmo grupo, como você colocou, Zanzibar, que é um grupo vocal carioca, pro último disco deles, lançaram agora, em 2021, desculpa. 2020, olha a pandemia mexendo na cabeça da gente. Gravaram agora em 2021 o disco Viração, que é um disco em homenagem ao Edu. Então, por isso, as duas músicas do Edu. Agora, o A Bela e a Fera, ele foi um arranjo para concurso também, segundo lugar no concurso, né? A Bela e a Fera. E assim, é um arranjo para quinteto vocal a capela, que é dificílimo, André. Esse arranjo é super difícil. Não significa bom, né? Eu acho que ele também acabou sendo um bom arranjo. Ele é bonito de se ouvir, ele é bom de se ouvir. Ele tem surpresas, tem modulações ali que não acontecem no original. Tem muita coisa, aliás, que não acontece nem perto no original do Edu, né? Mas é um arranjo super complexo, muito difícil de execução, assim. Inclusive, o próprio grupo Zanzibar, quando divulgou o disco, né, um dos comentários assim, do próprio grupo foi esse, né, a música mais difícil do disco de se gravar, de se executar como deveria ser executada, né? Ela fica praticamente num compasso 11, né, de 11 o tempo todo, porque é 5 mais 6, 5 mais 6, 5 mais 6 o tempo todo, coisa que também não tem no original, né? O original é todo em 6x4, e aí eu fiz um jogo de 5x4, 6x4, 5x4, cada compasso. Incrível, cara. Ficou muito legal, dá uma dinâmica diferente, não deixa quem está ouvindo respirar muito bem, né? Parece que não dá nem para dançar, assim, é um negócio esquisito. Mas é muito legal. E funciona para a música, faz todo sentido também com a música, né? Mas é um arranjo muito bacana e é o único arranjo a capela desse disco. A capela sem nenhum instrumento, nenhum mesmo. Porque esse grupo é um grupo vocal a capela, mas que eventualmente tem uma percussão tocando junto, ou então tem um cavaquinho, ou então tem um violão, 7 cordas e tal. Então, mas sobre Bela e a Fera, que foi escrito, acho que em 2012, e o Frevo Diabo, depois, 2018, eu acho. E aí o Frevo Diabo foi encomenda. Quando a produção do grupo Zanzibar me ligou, me mandou e-mail, né, para depois me ligar e tal, dizendo que a gente queria gravar o arranjo de A Bela e a Fera. Ele não tinha sido gravado ainda, já tinha sido cantado, já foi cantado várias vezes aí, né, por várias pessoas, vários grupos diferentes, até grupos que eu nem conheço. Eu ouvi um arranjo que eu vi que tem o nome, eu não conheço nenhum grupo. Mas nunca foi gravado. Eu falei, não, legal, poxa, fiquei super feliz, vai gravar, uma homenagem ao Edu, um disco assim, super legal. E aí a gente queria fazer uma outra encomenda, uma encomenda de uma outra música. E aí sugeriram o Frevo Diabo. Aí eu temi, né, porque você falou, a melodia é super, né, assim, não é fácil também, né, é um frevo pernambucano mesmo, assim, aquela coisa. E aí inseri a pedido
da produção, eu inseria a caixa clara, né, de percussão, assim, uma caixa tocando, é um quinteto vocal e mais a percussão. Mas quando você ouve a banda tocando, né? Parece que todo mundo faz. Cara, é por isso que eu disse que assim, é muito bem distribuído, porque tá tudo ali, não há falta de nada, assim. E você sabe, lembrou agora uma frase que eu acho que é muito engraçada, do Eduardo Lakshevich, né, que você conhece também, que é o nosso professor da Unirio atualmente. E o Eduardo, uma vez, ouvindo um arranjo vocal, assim, que eu não lembro agora qual foi o arranjo, não lembro qual foi o grupo, que ele falou assim, e ele trabalha com música coral, né, há anos, assim, é uma referência também na música vocal carioca e a música coral brasileira. E ele falou assim, cara, tá tão bom esse arranjo que nem parece vocal. A gente começou a rir, né? Pô, é tão bom que nem parece vocal, pô. Depondo contra, mas é isso, porque estava tudo no lugar, estava tudo tão certinho, tudo tão amarrado, tudo bem escrito, tudo bem organizado, bem distribuído, porque a gente tem mania de achar que a música vocal, o instrumentista às vezes tem esse preconceito, né? A música vocal, a Patrícia Costa, outra grande referência na área do canto coral cênico para mim, que agora a Patrícia está morando em Portugal, né? Mas cariocona, assim, a Patrícia sempre falou, né, assim, meu Deus, o que ela falou? Eu esqueci agora, perdi o filho da minha filha, lembrar da Patrícia, perdi. Sobre a coisa da música vocal, já está todo no lugar, de ser uma coisa contemporânea, uma estética bacana, ela sempre falou assim, as pessoas têm uma tendência a olhar para a música coral, para pensar na música coral como um monte de senhoras cantando Aleluia de Handel, né? E não é bem isso, você faz muita coisa com música vocal, né? Com coro, com isso. Tem um concerto de coro. Quem vai assistir concerto de coro? Pai, mãe, a tia, a avó, o padrinho. Você não vai assim, poxa, vai ter um concerto de música coral, vamos lá assistir. É diferente, né, de você vai num show de rock. Mas essa estética de música vocal contemporânea, um pouco mais ligada a essa sonoridade mais popular, impacta, sabe, assim, impressiona muita gente. Então, esse arranjo do Frevo Diabo, eu acho que ele é isso. Quando eles cantam, e quando também esse foi escrito para eles, né? Então, assim, eles que cantam isso, eles que gravaram, essa partitura está lá com o grupo Zanzibar, não posso passar para frente, né? Então, isso foi encomenda mesmo deles. Então, assim, sempre causa um impacto muito grande, sabe? Sempre impressiona, sempre quando termina, aquele grito da plateia, porque realmente ele é muito vibrante, né? Ele é muito forte e tal. E aí é isso, assim, é imaginar uma banda, cara, é sentar e imaginar a Spock Frevo orquestra de Pernambuco tocando. Como é que eu distribuo isso vocalmente, né? Diogo, você hoje dá aula de arranjo lá no IF, né? E, assim, existe algum lugar onde as pessoas podem... eu sei que você tem um site, eu vou deixar também aqui, né, o seu site lá no WordPress, mas você dá aulas de arranjo, no caso, de composição e de arranjo, fora do IF? Ou você dá aula de composição e arranjo no IF, mas nesse nível também? Ou você tem alunos por fora, ou se alguém que estiver ouvindo quiser procurar você, se quiser ter aula online de arranjo ou de composição com você, é possível? André, há muito tempo que eu não dou aula assim, particular, sabe? Porque eu fiquei 6 anos dando aula na Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes, no curso de licenciatura em música, e saí da Cândido Mendes porque passei no concurso, né, para a licenciatura em música do IFE. Então, assim, eu estou dentro da academia há algum tempo, né, dando aula para alunos de música, alunos que vão se formar, né, licenciantes, nos dois casos, né, nas duas licenciaturas em música. Então, assim, no IFE, na Cândido Mendes eu dava aula de arranjo, sobretudo arranjo instrumental, né, mas no IFE, atualmente, a gente tem alguns professores lá que acabaram assumindo, nessa pandemia, acabaram assumindo essa disciplina de arranjo, porque eu estou na coordenação do curso também, né? Então, eu falo que eu não sou coordenador, eu estou coordenador, né? A minha gestão termina daqui a um tempo. Mas eu estou já há quase 2 anos como coordenador do curso de música, então eu acabo tendo que dividir meu trabalho entre as aulas e a coordenação. Então eu fiquei com as disciplinas atualmente de análise musical e de harmonia, né? Mas em arranjo, quando dava essa disciplina de arranjo no IFE, sempre trabalhei mais assim com arranjo vocal, mais porque no IFE tem uma organização diferente, né, de
nomes de disciplinas e as emendas são diferentes, separando um pouco a prática instrumental da vocal. E aí a minha praia, assim, né, acabou ficando lá no arranjo vocal, no IF. E é bom que eu tenho muita coisa, né, assim, de arranjo vocal gravada por aí. Você sabe que eu descobri, cara, esses dias, um disco de um grupo de São Paulo, um grupo de teatro, que tinha me encomendado há mais de 15 anos atrás, me encomendado um arranjo para pontos de Umbanda. Olha só, eu nunca tive relação nenhuma com isso, nunca entendi muito, nunca fui ligado a isso. E assim, encomendaram, né? Assim, na época, a Regina Lucato, amiga sua também, né? Você deve lembrar da Regina Lucato. Com certeza, sim. Super cantora do grupo vocal Garganta Profunda, né? Do Marcos Leite. A Regina, na época, que falou comigo, que me indicou, eu acho, para arranjar alguns dos pontos para o disco, que era um disco tributo à cultura afro-brasileira, tinha uma relação, né, com o que acontecia aqui no Brasil e tal, parará. Então foi montado um espetáculo. E escrevi o arranjo. Nem lembrava, cara. Esses dias eu achei assim, o disco. Falei, caramba, tem arranjo. Nem lembrava como era. Então, assim, desde essa época para cá, eu tenho trabalhado muito com arranjos vocais, mas dando aula também, como professor de arranjo, dando aula na universidade. André, aula particular, já dei, claro, aula de arranjo particular, mesmo na universidade, já dei por fora, assim, aula, né, para um, aula para outro, mas não é uma prática comum, não. Sim, entendi. Se as pessoas quiserem te procurar, Diogo, a gente já está chegando já no fim, mas se as pessoas quiserem te procurar, a gente pode deixar o seu e-mail aqui para as pessoas entrarem em contato com você? Pode, claro. Sim, eu acho que a sua história vai inspirar muita gente, porque, como vocês ouviram, né, pessoal, Diogo é natural de Friburgo e voou, está voando e vai voar tão alto, né? E é bom a gente ver as pessoas próximas a nós atingindo essas conquistas, né? A gente trabalha com uma orquestra aqui em Itaperuna e tem um menino que faz parte, que está assistindo o podcast e que quer fazer uma pergunta para você e que mandou aqui uma pergunta. E a pergunta dele, Diogo, é a pergunta que eu e você faríamos a você agora, se a gente voltasse 21 anos atrás. Nossa. Eu conheci o Diogo, gente, no ano de 2000. Diogo, a gente está velho. Rapaz. Quando a gente foi para o seminário, a gente foi colega de quarto e a gente viveu muita coisa assim, impressionante naquela época e depois nossa amizade continua até hoje. Mas naquela época, Diogo, a gente queria muito a gente ouvia muita trilha de filme, né? A gente queria muito ser compositor de trilha sonora, né? Aí o Alexandre tem esse desejo e aí ele diz assim, que ele tem muito interesse na área de composição, especialmente na de trilha sonora para cinema. Ele tem até algumas composições prontas, porém não tem ideia de como começar, né? E aí, assim, como você é um cara que está na área da música e da dramaturgia, da cena do teatro, isso está próximo, né, à música para cinema, que conselho, qual resposta que você dá ao Alexandre e a todos os outros que têm também esse desejo de seguir com a música para cinema? Ele já começou, né? Ele falou que não sabe por onde começar, mas já começou, né? Já compõe, já tem músicas prontas. É engraçado porque, assim, música para cinema é um universo também que estou começando a me aventurar agora, né? Agora foi até lançado um documentário que eu compus a trilha para o documentário, mas que é bem diferente, assim, de uma perspectiva que a gente, lá há 20 anos atrás, tinha em relação à música de cinema, que é a música de personagem, a música de climas, né? A música do drama e tudo isso. Mas, assim, eu acho que a dica, e que eu dou a mim mesmo também, claro, é assistir, sabe, com outros ouvidos, é perceber. Na verdade, André, você me ensinou isso há anos atrás, né? Assim, a gente muitas vezes ia ao cinema para ouvir o filme, né? A gente muitas vezes ia ao cinema da turma que saía junto naquela época, eu, o André, o Ivan, que está na Alemanha agora, o Lucas, que está em Rondonópolis, no Mato Grosso. Essa turma, a gente ia para os cinemas do Rio de Janeiro para ouvir o filme, muitas vezes. Perceber diferente, né? Perceber de forma diferente. E eu acho que, assim,
O compositor é compositor, independente se ele vai compor para o teatro, para o cinema, para a televisão, para a orquestra, para o coro, né, para a banda dele, para um trio de flautas, para um dueto de violões. Ele é compositor. O que muda esse fim, né? Assim, para que ele vai compor naquele momento? Para que ele vai compor, ou para que, né, melhor dizendo, para que ele vai compor determinada situação. Então o cinema é muito diálogo com o diretor. Isso aí é uma coisa que a gente precisa sempre estar na cabeça, né? Assim, o compositor sozinho, ele não adianta a gente compor uma música maravilhosa, uma música linda, e aí você entrega para o diretor do cinema, do filme, e aí ele fala, mas é muito linda, mas não funciona nessa cena, não funciona aqui, não funciona ali, não funciona aqui também. E aí você se frustra, né? Esse papo que o André levantou agora há pouco, né, de pensar numa música a favor da imagem, o cinema tem muito disso também, né? Assim, você compõe depois que a música, que o filme está montado, né? Depois que os cortes são feitos, né? O compositor trabalha depois disso. Falei agora há pouco aqui, esses dias aqui com a minha esposa, sobre aquela historinha do John Williams, que uns dizem que é verdade, outros dizem que não, né? Aquela cena do ET, que ele foi para o estúdio gravar a cena das bicicletas, emblemática cena das bicicletas no filme ET, do Steven Spielberg, e que não estava dando certo, não estava sincronizada a música com a cena, que o filme já estava editado, estava cortado, quer dizer, faltava finalizar, mas já estava montado. E aí, não, vou para casa, vou voltar, vou reescrever esse trecho da música aqui, e aí o Spielberg levou e falou, não, olha só, grava, que a música aqui ficar, eu monto o filme de novo para poder encaixar na música. Porque, quer dizer, dizem que é lenda, né? Porque, assim, quer dizer, nunca o diretor vai ter o trabalho todo, levar para a edição, para a montadora do filme, para cortar e mexer por causa da música. O compositor que se vira e tire o compasso, aumente o compasso, acelere o andamento, diminui o andamento. Mas é isso, assim, é um trabalho de parceria. Eu acho que cinema é isso. É o compositor e o diretor, né, em parceria o tempo todo. E estéticas mil, né, possíveis, assim. Né? Não vamos nem entrar nesse assunto, senão a gente vai aqui até 11h30 da noite falando. Mas tem muito... né, e é um universo maravilhoso. Só uma dica, André. Tem muito curso aí pelo Brasil. Aproveitar agora esse período de ensino remoto, né, de aulas online. Tem muito curso sobre música e cinema. Eu posso até mandar para você, André, um link que vai começar agora aí, mês que vem, agora em junho, um link com um curso com David Tigel, né, que é cantor do Boca Livre, mas que é compositor de trilha sonora, assim, né, há anos, né, e um curso sobre como ver a música, como ouvir o filme, é uma trocadilho sobre música para cinema. Vale a pena para espalhar para a galera aí. Sim, incrível, incrível. Eu quero sim, esse link sim. Eu acho que o pessoal vai se interessar muito por isso. Bom, gente, eu só vou te contar um caso, Diogo, que é mais ou menos a respeito disso aí. Eu falei para os meninos, já fiz com essa orquestra um tempo atrás aqui. Eu gosto muito daquela série Lost. Não sei se eu te contei isso já. Mas eu sou viciado, né, naquela série. Eu assisti 4 vezes a série inteira. Daí tem uma... E a trilha para mim é muito bonita e é tão singela, tão simples, né? São acordes de 3 sons invertidos, uma linguagem super simples, mas tem uma cena na série que é tão forte, revela algo que os personagens buscavam desde o início, estava na 6ª temporada, na cena final, e aquilo mexeu muito comigo porque tem uma questão ali de vida, né? de vida nossa, enfim, é uma questão filosófica. E aí, sabe, eu daria uma resposta também ao Alexandre. Eu fiz o seguinte: eu peguei a cena, excluí a música do cara e coloquei a minha. Isso é bom, isso é muito bom. Aí, Diogo, a gente no dia do concerto projetou um telão com a cena, né? Aí chama Suíte dos Espelhos Quebrados, assim. Aí eu ficava marcando, assim, e aí, assim, a cena estava toda pronta, e claro, né, cara? Só que eu ficava assim, solta agora, quando der essa nota aqui você tem que soltar aí, não sei o quê. Enfim, eliminei a música da trilha do cara do filme e escrevi outra trilha. Muito bom, cara. É porque às vezes o Alexandre pode estar vivendo a questão, assim, de que ele compõe, mas ele compõe para um filme que existe. Mas, assim, não tem alguém que peça a ele uma música. Eu acho que é interessante, né, Diogo, ele pegar uma cena
assim, com todo respeito ao compositor, mas como exercício para quem quer trabalhar com cinema, pegar uma cena que existe e tirar a música dela e escrever a sua música por cima, né? É uma boa prática, né? Muito, muito legal, muito bom fazer isso, muito bom. Quem nunca fez isso, né? Eu nunca fiz isso publicamente, igual a você, mas, mas já fiz sozinho em casa, experimentando, exercício. Sensacional. Cara de pau. Diogo, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui. A gente teve algumas perguntas que eu já te fiz, que o pessoal fez no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer o Diogo, é agora o momento, que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Mais uma vez dizer para vocês que esse podcast vai ficar disponível lá no Spotify. A gente vai extrair o áudio, daqui a uma semana talvez já fica disponível lá no Spotify. Diogo, eu gostaria que você, assim, minha última pergunta mesmo, já que você fizesse as suas considerações finais, mas eu queria, assim, que o Compocast, sabe, ele tem uma finalidade muito de aproximar as pessoas, né? As pessoas, muita gente que ouve o Compocast, às vezes não conhece essa realidade, tem, às vezes, curiosidade, e eu acho que tem muito uma função também didática, né? E de apontar caminhos, né? Acho que se a gente, na nossa época, tivesse podcasts, a gente teria ouvido também. Então, eu gostaria que você deixasse aqui, assim, qual é o seu conselho para a pessoa que quer estudar composição, tendo interesse ou não na área da música para teatro, para cinema. Quais são os conselhos que você daria a alguém que está estudando ou quer começar a estudar composição ou tem interesse na filosofia ou teoria da música? Qual é o conselho que você daria? Além de estudar, né, de nunca achar que está tudo bem, que o caminho está... Porque a gente, na verdade, está sempre insatisfeito, né? O compositor acho que é um eterno insatisfeito. Então, assim, além disso, de se dedicar, de estudar, de buscar, ouvir muito, né? Eu acho que esse... Claro, você precisa ir à universidade, você precisa frequentar cursos, você, se puder, precisa viajar, encontrar pessoas, discutir, conversar, se relacionar. A palavrinha também da moda, o networking, é muito importante, né? Você ter contatos, poder ouvir outros e se colocar diante dos outros também. Mas acho que ouvir, e não é ouvir como a gente, né, vulgarmente tem ouvido as coisas, tem escutado, né? A gente coloca música para tanta coisa, assim, para lavar louça, para, sabe? Não é, eu acho que o compositor precisa ouvir diferente, assim, começar a ouvir buscando elementos que talvez o ouvinte amador, e é amador no sentido de mais singelo possível, amador de amar aquilo, né, de gostar muito de ouvir música, não estou de maneira nenhuma colocando embaixo, não, mas ouvir com outro objetivo. A gente fica até um pouco chato, né? Você fica chato, você sai do cinema chato, às vezes você está ouvindo, e você sai porque você percebe coisas que estão além da cena, coisas que a música te trouxe, elementos, né, e tudo isso. Então, acho que, além de tudo isso que a gente já sabe do estudar, do buscar conhecimento, da relação, eu acho que é ouvir, tentar ouvir diferente, tentar ouvir cada dia diferente. Tá certo, muito bom, Diogo. Gente, mais uma vez, todos os links das obras que a gente conversou aqui vão ficar aqui na descrição. O e-mail do Diogo, a gente vai também disponibilizar aqui. O site, onde tem muito material, tá bom? Lá no site dele, tem muito material didático, material que ele usa para dar aula, né, Diogo? Tem partituras, tem as aulas dele de análise, as aulas de arranjo, as aulas, acho que de composição também. Então você pode entrar em contato com o Diogo. Acredito também que deve ter em algum momento processo seletivo para alunos, né, lá no IFE, agora nesse semestre ou no outro. Se você é aqui da região, né, do norte e noroeste fluminense e deseja estudar música, você pode fazer isso aqui no IFE, né, uma universidade gratuita, com profissionais de altíssima qualidade. Vocês estão vendo aqui o coordenador do curso, né? Quem sabe vocês querem bater um papo sobre isso com ele. Então, assim, a gente agradece a presença de cada um de vocês aqui. Desejamos a vocês todos uma boa noite. Se cuidem, usem máscaras, tenham fé. Esse momento vai passar de pandemia. A gente espera que essa conversa tenha, de alguma maneira, contribuído para a sua noite ser mais agradável e tenha despertado também em vocês um maior interesse
né? Para vocês ouvirem os outros episódios, só buscar lá no próprio Spotify ou aqui mesmo no meu canal aqui do YouTube. Diogo, muitíssimo obrigado. Como já disse o Chico Buarque, o Francis não, mas o André aproveita para também mandar lembranças para as crianças. Manda um abraço grande para as crianças, para a Andressa, para sua esposa e seus filhos. E em breve a gente vai estar junto aí em Campos para a gente bater um papo que a gente precisa relembrar a todo o pessoal da nossa turma do seminário que está assistindo, a Adriana, um abraço que ela está assistindo, mandando mensagem, um abraço apertado para todo mundo lá do nosso grupo, né? Nós nos conhecemos no seminário, como eu disse no início, para todo mundo também, assim, esse encontro aqui assim, significa muito, né? Para muita gente poder nos ver, né, Diogo, assim, juntos, depois de 20 anos. Então, é isso, um abraço para todos vocês, Diogo, muito obrigado, cara, desejo sucesso a você, a sua carreira já é brilhante, já te disse isso lá atrás, e eu tenho certeza que será sempre brilhante. Você é uma pessoa que representa o que temos de melhor no Brasil e no mundo, cara, para o Brasil e para o mundo. Desejo a você, cara, sempre muito sucesso. Ok? Poxa, obrigado. Caramba, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.